Muitas pessoas têm recorrido à cirurgia da obesidade para a perda de peso e uma melhor qualidade de vida. E essa procura tem acontecido cada vez mais cedo. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o procedimento está liberado para adolescentes a partir de 18 anos e de 16 em casos mais específicos. Já na terceira idade, a indicação cirúrgica depende da condição clínica do paciente. Em geral, acima dos 65 anos, somente com uma boa indicação. Vamos saber mais? Confira essa entrevista no Consultando o Seu Médico. E eu já estou ao lado do Dr. Henrique Macambira. Ele é cirurgião da obesidade, pertence ao CITO, Centro Integrado de Tratamento da Obesidade, com mais de 7.000 casos cirúrgicos de sucesso. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo ótimo. Mais uma vez a gente conversando sobre esse assunto tão importante, não é, doutor? Tantas pessoas recorrendo à cirurgia da obesidade e cada vez mais cedo. Isso, na realidade a procura para a cirurgia da obesidade é porque a tecnologia tem avançado bastante e acho que os receios que as pessoas tinham, né? Na realidade, Natália, existia um receio muito grande porque no início a mídia divulgou a cirurgia com o nome chamado cirurgia de redução de estômago. Isso passa um temor a todas as pessoas que acham que, bom, o estômago é pequeno, não vou mais comer e gerava um temor. Hoje, como tem muita gente operada, as pessoas estão vendo que no dia a dia, na realidade, não é bem assim. A alimentação, ela volta para um grau de alimentação bem saudável, bem natural, bem tranquilo. E qual é essa idade mínima, então? Bom, a idade mínima, ela deve respeitar os critérios publicados pelo Conselho Federal de Medicina. A idade mínima é 18 anos de idade. Em situações especiais, muito específicas, onde o risco e o benefício, na realidade, levam isso a favorecer a realização da cirurgia, essa cirurgia pode ser feita em pessoas de 16 anos de idade. Porém, nesse público de 16 anos de idade, a avaliação psicológica, a avaliação inclusive de um pediatra para ver se existe total parada do crescimento ósseo, ela é muito importante para que o sucesso da cirurgia seja total. Vocês têm feito com muita frequência nessa idade? Como é que está essa estatística de vocês? Como você falou inicialmente, cada vez mais nos chegam adolescentes para a realização da cirurgia, né? Então, não é muito fácil hoje ser um adolescente acima do peso e isso mexe muito com o lado emocional dessas crianças e a gente tem visto uma demanda maior desses adolescentes. Adolescentes com bullying, que enfrentam muito preconceito, muito problema por conta disso? Isso, além do bullying, né? O bullying é uma situação que é terrível e para um jovem isso é muito desagradável, mas até mesmo a exclusão social diante dos amigos, né? Vai para o esporte, a pessoa vai para um cinema, a pessoa vai para uma praia. Vai viajar, então dependendo do grau de obesidade, tudo isso tira um pouco esse jovem que, como nós sabemos, a juventude ela é especial, deve ser muito bem vivida, deve ser muito bem aproveitada, com muita responsabilidade e às vezes a obesidade atrapalha um pouco isso. Os critérios são os mesmos, doutor? As indicações, os critérios para a cirurgia? Isso, os critérios eles continuam sendo respeitados em relação ao grau da obesidade. A gente só pode operar crianças, adolescentes com obesidade mórbida, ou aqueles obesos grau 2, que é a obesidade 35 de massa corporal, com uma doença associada. E o que a gente tem visto também, Natália, é isso. É o crescimento de doenças associadas em jovens, em crianças mesmo. Então, chega em pessoas muito jovens aqui, com 17 anos de idade, já com diabetes, já com problema de gordura no fígado, alguns com hipertensão arterial, problema de colesterol, triglicerídeos, dores articulares. Então, a própria família não percebe. A gente sempre cita para os pacientes que a obesidade é como uma doença que envelhece o corpo mais rápido. Muitas vezes, um jovem de 17 anos de idade chega no consultório do doutor, eu sinto dor nas costas, eu sinto dor nas pernas quando eu fico muito tempo em pé. Articulações. Isso não é comum, né? Isso não é comum para um jovem. Um jovem é para correr, brincar, participar dos esportes normalmente. Os resultados nesse público têm sido positivos, doutor? E como é que é esse pós-operatório? Como é esse depois da cirurgia? Porque é uma cirurgia que é feita muito cedo, né? Será que esse jovem pode voltar a engordar?
Bom, é muito importante essa sua pergunta. Na realidade, os nossos resultados melhores são nos pacientes jovens. A gente encara a obesidade como uma doença. Como doença, quanto mais jovem você inicia o tratamento, melhor é esse resultado. Quanto mais cedo em termos de grau de obesidade, ou seja, a pessoa menos obesa, melhor vai ser o resultado. O que a gente vê é uma satisfação imensa, tanto do paciente quanto dos familiares, porque resgata uma vida mais próxima ao normal. Porém, tem que deixar muito claro que a obesidade é uma doença crônica, necessita de toda aquela avaliação e acompanhamento de um time multidisciplinar. E a gente fala que, como doença crônica, é necessário um acompanhamento crônico. Não adianta só chegar lá, operou, estou perdendo um peso, tchau, esqueça. Não, de forma nenhuma. A coisa tem que ser feita de uma maneira científica, trabalhada, com a equipe multidisciplinar. E o lado emocional, ele pesa muito, principalmente com esse estresse maluco que todos nós sentimos hoje em dia. Então, a psicóloga é uma pessoa importante nesse grupo. Porque é ruim manter esse adolescente na linha, né? Na dieta, é mais difícil. Isso, mas como eu lhe falei no comecinho, a ideia de que a pessoa vai ficar numa dieta constante, ela deve ser meio que esquecida. É muito interessante, lá o que a gente passa é que a alimentação deve ser uma alimentação comum. Por isso que existe a necessidade de uma nutricionista bariátrica, porque as pesquisas mostram, Natália, que cerca de 80% dos alimentos consumidos hoje em dia são alimentos que desregulam um sistema complexo que gerencia fome e saciedade na gente. Então, a nutricionista bariátrica, o que mais ela alerta é para a alimentação comum, o famoso arroz, feijão e carne. É isso aí. Doutor, e na terceira idade, vamos para o outro extremo, né? Quem já passou dos 60, quem já está na melhor idade. Qual o momento certo de realizar a cirurgia? Bom, a cirurgia nas pessoas com melhor idade, né, quando a pessoa idosa, ela pode ser feita, né? Na verdade, o nosso grupo tem um paciente com 77 anos que submeteu essa cirurgia por motivos, nós chamamos ortopédicos. Ele estava na cadeira de roda já, mas como uma pessoa muito bem de cabeça, muito legal, ele gostaria de voltar a andar, inclusive voltou a andar, porque estava com as articulações muito comprometidas. Mas é um caso que a pessoa tem que pensar bastante, porque alguns pacientes não chegam, Natália. Uma das características da obesidade, ela preencheu o rosto, ela deixa o seu rosto cheinho, como se fosse uma plástica. O obeso que chega depois de 60 anos, quando ele perde peso, ele sente uma mudança muito grande, porque diferentemente de um adolescente, que acabamos de falar que volta tudo perfeito e rápido, muito tranquilo, não fica sobra de pele, fica tudo muito tranquilo, na pessoa idosa ela vai notar uma mudança muito grande, principalmente na face. Isso é uma coisa que a pessoa tem... Flacidez, né? A flacidez, porque ela já, na verdade, a obesidade que causou a flacidez, só que a gente tirou o recheio. Na hora que a pessoa perde peso, vai tirar aquele recheio. Então, a pessoa tem que pensar bastante, depois de 60 anos, antes de realizar a cirurgia. Os benefícios, eles são os mesmos. Na realidade, são muito bons, porque normalmente quando a pessoa tem obesidade e tem 60 anos, ela tem uma série de limitações. Hoje, a gente vê adultos, basta ir na beira-mar, de 70 anos de idade, praticando atividade física regularmente, vivendo uma vida boa, passeando, viajando. Existem grupos de viagem da melhor idade e eu acho isso interessantíssimo. Então, a pessoa pode resgatar isso, ele sendo obeso, fazendo a cirurgia bariátrica, mas de novo, seguindo todos os critérios. Tendo tentado o tratamento clínico de uma maneira bem eficaz, não conseguiu com o tratamento clínico, não conseguiu com o endócrino, com a Nutri, aí vem para a gente tentar ajudar. E tirando essa questão estética, também tem que ver como é que está a situação de forma geral do quadro de saúde, né, dessa pessoa? Isso, não existe uma idade específica no caso da gente, né? O que a gente sugere, lógico, é que quanto mais cedo melhor, mas a pessoa tem que estar bem clinicamente. Então já não chegaram pessoas com 60 anos de idade que a gente contraindicou a cirurgia, mas, como eu citei anteriormente, já há pessoas com mais de 70 anos que nós realizamos a cirurgia. Doutor, o senhor já falou que os adolescentes ficam bem felizes com o resultado, não só o adolescente, mas toda a família. É a mesma satisfação do idoso? Isso, na realidade o paciente quando ele perde peso, a cirurgia ela tem uma característica, ela devolve uma vida mais próxima ao normal.
a situação de vida ela é quase que normal. O que é que ocorre? A pessoa ela volta a ter atividades, né, que não tinha antes. Por exemplo, recente teve uma paciente da gente que disse que gostava de brincar com o netinho e aí se pegou numa situação que jamais ela imaginou fazer. Ela estava de pernas cruzadas brincando com o netinho na sala. Ela disse, jamais quando tinha obesidade conseguiria fazer uma coisa dessa. Porém, existe o outro lado, as reclamações. A reclamação maior é exatamente sobre o aspecto da face, porque a pessoa estava com a plástica natural devido à obesidade, aquele caiu. Como as pessoas que nem são obesas fazem cirurgias plásticas, aquela pessoa fica, ah, meu Deus, preciso fazer uma cirurgia plástica? Bom, não precisa. Algumas fazem. Algumas fazem. Quem é mais vaidoso, lógico, faz. Porém, ele vai ter a oportunidade de fazer. Porque quando está com obesidade, o cirurgião plástico, aqui em Fortaleza, inclusive, repleto de excelentes cirurgiões plásticos, normalmente, primeiro, eles mandam a pessoa perder peso antes de fazer alguma cirurgia. É isso aí, doutor. Muito obrigada, então, por esses esclarecimentos aqui no check-up. E o importante é que a pessoa se sinta bem, não é? Ganhe essa qualidade de vida, não fique mais cercada de tanto preconceito. É o mais importante de tudo. Isso, a pessoa está se sentindo bem. Obrigada, doutor, e parabéns pelo sucesso aí do grupo. Muito obrigado.